Olá a todos que nos assistem, nos ouvem. Eu sou o Jeff Ottoni. A gente está aqui no mais um podcast do Engcast. A gente vai falar agora de DevOps sem medo de fazer deploy. É isso mesmo, feras? É isso? É isso. Aqui nós estamos com duas feras aqui. A gente está aqui com o Felipe, estamos aqui com o Jean. É um prazer estar aqui, tá bom? Prazer conhecer você pessoalmente, Jean. O Felipe, muito prazer novamente, né, Felipe? Igualmente, chefe. E, por favor, faça as considerações iniciais. Pode começar, Felipe, por favor. E aí, pessoal, tudo certo? Eu trabalho com DevOps na Eng há algum tempo já. Estamos aqui hoje para desmistificar e fazer o pessoal perder esse medo do que é fazer um deploy. Eu quase em nem consegui produção. falar. Eu quase nem consegui falar, mas essa palavra desmistificar ficou boa também. Eu gostei, Sim. hein? Vamos desmembrar isso aí. Jean, por favor, pode se apresentar, fica à vontade. Não tem zoeira aqui, fica tranquilo. Vou deixar você falar. Tranquilo. Brincadeira. Tranquilo. Boa tarde a todos, bom dia, não sei a hora que vocês estão ouvindo a gente. Meu nome é Jean Caymmi, eu sou DevOps Engineer de vídeos da Globo. E hoje a gente veio falar sobre um tema bem interessante aí, deploy. Desmistificar, Sim. porque a galera tem um medo de fazer um deploy. Sim, mas antes de continuar, Felipe, você me dá licença só um segundinho, porque eu já conversei com globais e eu não sei como é que funciona, não sei se o Jean participou. Aqui na Engineer, né, a gente chama de Engers. Lá onde você está, na Globo, como é que chama o pessoal? Aqui é Enger. O pessoal falam que é globais, né? Globais, então são global. E você fez aquela paradinha no LinkedIn, bater fotinha, mamãe, tô na Globo, como é que foi? Não. Por que não? Eu não fui pô? no escritório ainda. Você não foi no escritório? Assim, eu já fui no escritório. Remoto. Eu já fui no escritório de São Paulo. Te salvou, hein, Jean? Não, eu já fui aqui na sede de São Paulo, mas ainda não fui no Rio ainda. Quando eu for no Rio, eu tiro a foto. A central é lá no Rio? É lá no Rio. Eu acho que o outro que veio, o outro global foi lá. Ah, entendi. Teve a questão da pandemia, né, também. Isso. Você tá remoto. Exato, tô remoto full. Então tá, antes da gente começar, Felipe e Jean, a primeira pergunta é o que é deploy? Antes de falar do medo do deploy, o que seria deploy, Felipe? Deploy, Por favor. na minha opinião ali, seria o ato de eu gerar uma versão nova de um software, do meu software, e eu implantar ela, instalar ela em um servidor para ela ser utilizada. Um servidor para ser utilizado. Boa. Por favor, Jean, pode ir. Na minha concepção de deploy, é você fazer uma entrega. Um exemplo, quando você compra algo em algum site, um delivery, um iFood, alguma coisa. Zé Delivery esteve com a gente, por isso que eu estou Exato. falando do Zé Delivery. Dele sair do restaurante e ir até a sua casa, até a entrega, a fabricação e a entrega é um deploy. É isso. Um exemplo. Um exemplo bem todo objetivo. mundo. Não, eu entendi. Todo mundo entenda. Perfeito. A próxima pergunta seria por que do medo de deploy, que é o nosso título principal, né? Por que, Felipe? Do medo de deploy, Felipe. Porque como o colega falou, o que pressupõe ali? Que eu vou fazer algo e eu vou entregar. Dentro da TI, eu vou gerar uma versão nova de software e eu vou tirar a versão antiga e instalar a nova. E nós temos dentro da TI uma N complexidade de sistemas, muitas vezes sistemas legados, e um exemplo nosso cotidiano, o Java. O Aplicações Javão que roda... da massa aí, olha o Javão aparecendo aí na O massa. pessoal que roda aplicações com o JBoss, por exemplo. Ih, rapaz, complica não. O cara responsável por fazer aquele deploy, ele vai ter que baixar aquele serviço de produção, e às vezes pode ser um serviço crítico, um serviço extremamente necessário, que ele tem uma curta janela para deixar aquele serviço inoperante. Entendi. Então ele tem que desligar aquele serviço, vai baixar aquele serviço, Entendi. vai instalar a versão nova. Entendi. E ele vai torcer para que aquele serviço suba sem problema, sem erro nenhum. Esse é o medo. Esse é o medo. Entendi. Porque Esse se é o dá ponto. algum problema, e aí vem a questão. Sistemas complexos, Entendi. legados, muitas vezes são uma caixa preta. Caixa preta. E aí pode ser algum problema no sistema operacional, atualizou, mudou alguma variável de ambiente, alguma coisa, e afeta o processo de deploy e a entrega não é feita. Entendi perfeitamente. Até eu fiquei arrepiado de medo aqui quase. Jean, por favor. O mundo é uma caixinha de surpresas. Caixinha de surpresa. Eu já vi isso. E- Isso fez muito sucesso. Isso, Exato. né? E O uma teatro. produção. E uma produção de uma entrega dessa, em legado principalmente em JBoss. Mas tinha que ser J-Boss. Tinha que ser um legal. JBoss. Excelente exemplo. Gostei. Pô, não tem nem o que falar. Não, perfeito. Pô, A chance de dar ruim é muito alto. é muito alta. O pessoal brinca que quando é uma situação assim, tem que chamar a Nossa Senhora do Deploy. Nossa Pra Senhora. auxiliar Eu lá falei que- sem querer também. Que não dê nenhum problema. Obrigado. E eu acho que o Jean tinha colocado aqui um fato até interessante. Tinha que ser em que horário e que dia, Jean?
Normalmente, se você quiser fazer um deploy bem sucedido, em off, tá? Você pode fazer às 6 da tarde de uma sexta-feira. Tá bom. Assim, bem Entendi. interessante. Mas, se você quiser fazer algo bem feito, por favor, faça na sexta-feira de manhã. De manhã. Brincadeira, dá faz tempo. não faz na sexta não. Entendi. Esquece sexta-feira. Esqueça sexta-feira. Tem como a gente definir alguns tipos de deploy? Ou é isso é comum? Tipos de deploy. Alguns tipos de deploy. Tem. Tem como, já? tem. Por favor. A gente tem deploy, exemplo, ou se você tem uma... Hoje em dia a gente tem muito mais automação, realizando entregas de software, de infraestrutura, no cloud e tudo mais. Porém, até ultimamente, tem empresas que não existem isso. Não tem ninguém que pegue um Terraform, que pegue um Jenkins e fala assim, não, vamos encapsular isso aqui e vamos fazer uma entrega automatizada, uma esteira, isso. Entendi. Então vai ter que pegar, gerar um RPM da vida, mandar para o servidor via um FTP, um wget ali. Não, pode ser um SCP só para melhorar também, a conversa. só para deixar SSH, pode ser. Não, SCP. Pode ser. Só para não Vai falar de mandar FTP, ali para alguma coisa, vai fazer o envio desse pacote para dentro do servidor. Fantástico. E ali vai fazer a instalação, reiniciar o JBoss. Entendi. E ali o que pode acontecer, aconteceu. Entendi. Seria definir alguns tipos. Então a gente pode falar também de alguns modelos de deploy. Tipo um modelo modelo cru, tô falando manual. modelo clássico, que você acabou Isso. de falar, que antigamente a gente não tinha essa ideia. O tradicional. O tradicional, a gente pode falar sobre isso? Que é forma Por manual. favor, Felipe, por favor, pode. O que o modelo clássico prevê? No caso de aplicações que, assim, porque eu falo de JBoss Java, porque é muito comum ter aplicações legadas. Principalmente nessa linguagem, né? Principalmente nessa linguagem. Um tempo atrás dominava muito o mercado ainda. Claro, Então teve muita aplicação que foi construída assim. Sim, teve o boom, né? Teve toda a tecnologia tem seu ápice, né? Vocês já Sim. perceberam, né? Principalmente linguagem de programação. Né? Então, dentro do contexto do JBoss, o que o pessoal faz? O desenvolvedor gera lá um .arva, que é a versão empacotada do programa, passa para um time que prepara uma Gmood, uma questão do mais. Por que geralmente deploy o pessoal faz no final de semana? Faz num sábado, no domingo, geralmente faz num sábado, numa sexta-feira, à noite, fim do dia. Por que disso? Porque justamente, se der problema, tem até, dependendo, claro, da aplicação e da criticidade. Claro. Se a aplicação funciona de segunda a sexta, Claro. tu tem até segunda, 8 horas da manhã para resolver. Exatamente. E já vi mais de uma vez esse prazo ter que ser usado até segunda-feira, 8 horas da manhã, porque justamente tem toda essa preocupação para não deixar o serviço disponível. Agora são serviços que tu usa 7 dias na semana, Entendi. segunda a segunda, que tu tem uma janela curta de 1 hora, tu tem que em 1 hora instalar baixar o servidor, te remover a versão antiga, instalar a versão nova, subir, garantir que tudo deu certo. Não deu certo, tu vai ter que fazer rollback disso. Tu vai ter que pegar a versão antiga de volta, subir de volta o servidor. E o problema é, quando tu sobe a versão antiga de volta, faz o rollback e ele não sobe. Esse é o medo do pessoal, o principal medo. Esse é o bicho-papão, né? É o bicho-papão. Aí se for um Javinha, um JBoss ali, aí Eu mudou a adorei versão os de exemplos em JBoss, Java. Eu adorei os exemplos em Java. mudou a versão de Jet, Atualizou a versão do Java, mudou a versão do Java, do Debian. JRE, Os do Debian. JDK, mudou Nossa. tudo. trocou a Java Home. Pode ser assim, N situação, uma variável de ambiente que mudou. Meu e aí, Deus. quando reiniciou, ele pegou a nova. Tradução, não fez snapshot da VM, Já era. acabou. Então nós temos o modelo tradicional. E qual outro modelo? E aí nós temos um modelo automatizado. Lindo. Que é o seguinte, em vez de todo esse processo manual. E tem mais a questão também o seguinte, o fator humano. Sim. Tu segue ali um roteiro, tu executa códigos. Nada impede tu interpretar daqui a pouco algum passo do processo errado. Claro. E tu subir um servidor errado, uma versão errada, que já via acontecer. Era para subir uma versão, subiu outra, subiu uma versão mais antiga, subiu uma versão que não era para ter subido. Então, quando tu cria uma esteira que tu automatiza esse processo, em vez de uma pessoa executar esses comandos, Sim. nós temos uma esteira que ela executa isso de forma automatizada. Automatizado. Então, ela segue aqueles passos pré-definidos, ela para o serviço, Sim. ela remove a versão antiga, instala a versão nova, Lindo, hein? sobe o serviço, deu problema, precisa fazer rollback, ela faz o processo também inverso. E o que está usando Automatizado. de tecnologia aí nesse mundo lindo aí? Nós temos N tecnologias, hoje, Só com a fala questão algumas do, que com a questão do estão usando. Pode ser algumas só. on-premise, Jenkins. Jenkins Pronto. é assim, open On-premise, source, Pronto.
mais conhecida, todo mundo conhece, o Jenkins, um dos precursores, open source, todo mundo conhece. Em soluções em nuvem, as próprias soluções de nuvem, GitLab, GitHub, com CI/CD, Azure DevOps, que eles têm serviços prontos para se integrar com N serviços disponíveis. Eles têm a sua própria implementação de uma esteira. Então, dentro daqueles parâmetros, ele constrói a tua automação. Você tem o universo de cloud, você tem o universo ali do on-prime, você tem todo o universo para utilizar algumas ferramentas. É isso, Jé? Você também está fazendo dessa forma? Sim, exatamente. O Jenkins ali, igual o Felipe falou, no on-premises, já utilizei bastante. A gente tem também GitLab. GitLab, acho que hoje em dia é o que domina, o mercado, né? Ficou muito open, ficou muito bom, sim, né? Tem muitas funcionalidades. Depois que ele começou a abrir ali, a Atlassian começou a abrir, ele foi ganhando mais força, né? Também existe os próprios Builder CI do Google, do GCP, tem o AWS Task Manager, se eu não me engano, é esse o nome, não é? Na AWS também. Tem a AWS que faz essa parte de CI/CD ali para os seus Lambdas, os seus ECS também. É muita coisa. Bastante. Basicamente, todo serviço de nuvem hoje tem uma implementação de uma esteira de deploy. Exato. Sim. Já são fantásticos também, né? Todos eles são muito bons. A gente poderia dizer, então, em cima disso que a gente acabou de colocar, que existe um modelo mais seguro que o outro? Ou não? Sem dúvida nenhuma. Aí, na minha opinião, o modelo automatizado é mais seguro. É mais seguro, com certeza. É absoluto. Não tenho dúvida disso, né, gente? Não. Tudo que envolve muitos humanos complica um pouco a tudo segurança. Tudo que tem, né? o dedo humano complica dá pouco. ruim. Complica um pouco. Né? Da natureza humana, né? Entendi. E o Kubernetes? Fica onde nessa brincadeira? Aí que vem a questão. Existe o ato de tu automatizar um processo de deploy. Sim. E existe a questão do Docker, da containerização de aplicação, que ele entra nessa parte de automação. Porque o modelo tradicional, o que ele prega? Entendi. Eu tenho um servidor. Eu tenho um servidor, lá eu instalo meu sistema operacional, tenho que atualizar meu sistema operacional, instalo minha aplicação. A containerização, ela abstrai essa camada, ela troca essa camada de eu ter um servidor físico para eu trabalhar na aplicação dentro de um container. Esse container vai rodar dentro do servidor, uma máquina virtual, um servidor físico. Só que o container em si, ele é isolado. Ele tem um sistema operacional próprio dentro dele. Sim. Ele é independente de outros serviços. Eu posso instalar vários serviços dentro dele e ele roda de forma isolada. E eu posso ter vários containers, cada um com um serviço diferente, rodando dentro da minha estrutura de VMs e de cluster. Esse Kubernetes é bonito, hein, já? É isso mesmo, já? Sim. E é feito em quê, tem... já? Em qual linguagem? É Go. Não é Java, né, Felipe? Go. Não, entendi. Com você certeza... ficou bom, hein? E também, junto com isso, o Kubernetes ali surgiu outras aplicações junto. Exemplo, um Istio. Sim. Um Istio você consegue fazer um load balancing entre duas versões de aplicação. Fantástico, né? Então, imagina só, você tem uma aplicação JBoss da vida, versão 1. Já consegue E você tem a versão 2 que você acabou de tudo. lançar, que você fez o deploy dela, e você precisa testar em produção. Você tem a versão 1 e tem a versão 2. Você pode pegar X% de IPs que batem no seu DNS e fazer alteração para a versão 2, por exemplo. Entendi. E fazer muita o teste. Flexibilidade, Exatamente. com muita velocidade. É tudo muito ágil, né? Com muita segurança também. Muita Exatamente. segurança. Porque a questão também é da segurança. E a gente pode falar isso? Deploy mais seguro? Existe isso? Existe. Com certeza. Esse termo? Com Sim. certeza. Aproveitando a deixa que a gente está falando de Kubernetes, a partir do momento que você automatiza, você já tem não só uma segurança da parte segura de Entendi. token, você já tem a segurança de, como se fala, de ter algo simples. É né? toda a orquestração. Exato. Né? Toda a esteira aparato. rodando ali. E a parte de segurança que você não tem uma parte de Secret Manager aparecendo Sim. ali para todo X mundo. funcionários. Você não tem aquela abertura de case, né? De chaves ali. Sim, E por que também entendi. mais seguro? Como a aplicação está rodando num container, aquele container ele tem um sistema operacional mínimo. Por exemplo, o Ubuntu trabalha com uma imagem que tem 70 MB. Aquilo ali tem um mínimo do mínimo do mínimo para a tua aplicação rodar. Muitas vezes não tem nenhum editor de texto. Tem então, nada. na hipótese remota de
alguém Posso falar conseguir a palavra hackear? hackear, alguém favor. conseguir executar um código remoto dentro do teu servidor. É muito, muito, Não muito, tem, muito. não, pode até conseguir executar, Pode. mas tipo assim, tu não tem wget, tu não tem curl, tu não tem o O mínimo trabalho do nosso é mínimo do dificultar, mínimo. né? Dificultar, Exatamente. Né? Pode até conseguir, mas é dificultar, né? Tu não tem nenhuma ferramenta para te poder utilizar. Sim. Até os Tu não- bucket S3, né, do próprio AWS ou até do próprio Google, as formas de guardar arquivos estáticos são extremamente difíceis de tentar fazer um tipo de vazão. Bom, na parte do Kubernetes, a gente tem algumas regras. Sim, Por exemplo, você não pode deixar um SOC exposto, por exemplo. sim, Docker aberto. SOC. Uhum. Isso já, se você fizer isso no seu ambiente, você Já é um fica furo, né? propenso Já à tá. invasão, mesmo não tendo um editor ou algo do Tem tipo, nada. você vai ter um acesso ali meio que privilegiado de Sim, algumas coisas. Sim. Então já é bem interessante a gente também pensar nessa segurança da infraestrutura também, Sim, claro. não só dos acessos que a gente pode ter ou não. Sim. Tem como a gente definir vantagens e desvantagens do deploy? Ou de uma esteira do deploy? De uma esteira de deploy eu só vejo vantagens, na verdade. Poucas vezes. Não tem Teria que desvantagens, ser um né? cenário muito específico para ter alguma desvantagem. A desvantagem de É não não ter fazer. é não existir. Exatamente. Boa. Fantástico. Agora, quando a gente está falando de deploy, né? Como seria o deploy hoje na visão dos senhores, hoje? Né, no que a gente tem hoje no presente? Bom, para mim o deploy, ele encurta tempo. Entendi. Porque- O tempo é o fator aí do Exato. custo, né? Porque antigamente você, na versão legada do deploy, Sim. na versão legada, você tinha que ir lá, acessar o servidor, fazer o upload do pacote, fazer a validação se o pacote estava gerado corretamente, ou até mesmo Ou gerar. muitas vezes abrir um chamado para outro time fazer isso. Nossa, aí também tem isso. Ou abrir uma Gmood, muitas das vezes, dependendo da empresa, Entendi. fazer toda aquela Toda troca. Nossa, é muita coisa. Então, assim, você tem, vamos supor, uma janela aí de um dia, um exemplo, para fazer isso, você encurta Sim. em Diminui o tempo, meia hora, aumenta a muitas qualidade, vezes. aumenta a segurança. Ou seja, Inclui atualização, teste. tudo de bom. Você já faz Teste já no isso. deploy, na esteira deploy. Vocês estão fazendo isso lá, já? Sim. Vocês incluem o teste lá na esteira? Sim. Todas as pipelines que temos Tem um testezinho rodando, um teste unitário, seja... Exato. Independente da tecnologia usada, vai ter um teste. Tem que ter, né? Sim. Também rodamos com Sonar para avaliar a qualidade Sonar, do código. sim, Então, sim, boas vai- práticas, variáveis não usadas, coisas assim. O Sonar é muito bom também, né? É muito É robusto, fantástico. né? Você tem diversas... E aceita centenas de Até linguagens. não vi hoje o que ele não aceita, na verdade. Sim, é muita coisa. Se você escrever lá em português normal, ele tá rodando. Ele reconhece a Olha, linguagem. você errou esse dia aqui. O Sonar é fantástico, né? E inclui na esteira do deploy, já automatiza tudo. Você já e tem uma... Só sobe o que passar no teste. Exatamente. Entendi. Se não passar nesse step, ele não passa pro próximo. Nenhum deploy é feito. O deploy é feito. A próxima pergunta seria sobre ferramentas, né? Sobre tecnologias. Algumas tecnologias. Nós já citamos algumas delas, seja de cloud, seja open, para utilizar na esteira de deploy, de teste, já estão falando de Sonar, enfim, só para complementar mesmo. E os ouvintes, quem está nos assistindo, né? Entender um pouquinho aí onde que está cada ferramenta. Você falou de Terraform lá no início. sim. Vamos organizar um pouquinho só onde que está cada coisa. Cara, sem Terraform para automatizar ali, por exemplo, já dificulta, né? Você tem ali um trabalho sempre criando máquina, criando arquitetura, tudo na unha. Então, só para exemplificar onde é que está cada coisa. A gente podia falar o seguinte. Por favor, pode ficar à O vontade. deploy que a gente falou até agora na questão de DevOps tradicional. Sim. O que é? Eu implanto versões novas de software. De forma automatizada. Com o Terraform, eu faço deploy de ambientes novos. Eu provisiono servidores com Sim. Terraform. Sim. Então são coisas diferentes. Uma coisa é implantar versão, outra coisa é implantar ambiente. Imagina só numa aplicação. E aí tem. Aí separamos, aí a gente tem o Terraform para o ambiente. Boa. E aí nós temos cenários, por exemplo, que quando tu consome um produto tu constrói uma aplicação que é um produto. Boa. Tu vende pro teu cliente. O cliente ele vai instalar na infra dele. Se tu tiver um deploy em Terraform, tu só aponta para a infra daquele cliente, é para a nuvem que ele utilizar. Tu roda um comando ali e ele Fantástico. cria toda a estrutura de servidores, Lá no ambiente. rede, storage, tudo que precisa ser feito para tua aplicação ser deployada e depois ainda instalar a tua aplicação de forma automatizada.
Sim, fantástico isso, né? Exato. Fenomenal. Você pode jogar para qualquer lugar, né? Sim, basicamente você tem, vamos supor, os seus arquivos YAML, Terraform da vida. Você só altera o endereço da nuvem que você quer e tá feito. Assim, lógico ele tem muitos que templates, se você né? tiver um template feito para AWS, não vai rodar no Google. Mas aí você tem que fazer todos ali possíveis só para que ele. aí, Né? se você tiver todos feitos da mesma forma para cada provider de cloud, Acabou, tá pronto. acabou. Só Tá você fantástico. setar o que você quer, fazer o init plan e depois o apply, tá tudo certo. E aguardar dependendo de uma ou talvez 2 horinhas ali. Tranquilo. Subiu Acabou. todo o serviço. Já tá tudo bonitão. Aí você tem lá seu servidor, seu Kubernetes, o seu Tudo, S3, tudo, o seu tudo. DNS, tudo criado. Lindo e maravilhoso. Essa automatização que vocês estão falando. Mas e para mobile? Eu acho que levantou uma discussão para mobile e eu fiquei curioso. Existe alguma ferramenta para deploy de mobile? Existe. Olha aí. Você acredita nisso, Felipe? Existe, Felipe? Existe. Por favor, pode falar. É o mais famoso, né? Peraí. Bebe água, que esse aí até eu fiquei curioso. O mais famoso hoje é o Bitrise, né? É uma ferramenta que ele faz todo o deploy. Olha só. Build, implantação de certificado, logo e tudo mais. E gera lá o seu APK, o seu ABB da vida do Android, ou o seu YUP lá da Apple. E faz entrega na loja para você. Olha só, cara. Que loucura, hein? E o que é o processo, como é que funciona na esteira? Na esteira, o que é a ideia do deploy automatizado? É o desenvolvedor comitar o código dele ou no Git ou no Azure DevOps, seja o que for o versionador dele, vai lá em Pipelines, tem as opções. Deploy para Dev, deploy para FQA, ou às vezes deploy para produção direto. Sim, Ele dá um clique Dá um clique. e espera. E Pega espera. um café, vai tomar, espera lá a Esse esteira negócio inteira de rodar. clique eu lembro muito do Jean. Eu acho que é o esquema de clique é o Jean. Tudo é clique, E Jean. quando você, por exemplo, tem configurações de deploy, que ele tem uma validação. Sim, Tudo que você comita na branch de dev, por exemplo, ou qualquer outra branch por fora de dev, excluindo dev e Sim. master, sim. ele consegue rodar e gerar um pacote para você. Sim. Então os caras tiveram a manha, né? De fazer. Tudo. Existe então também. Existe. Boa. Bem, pra gente. As perguntas finais são sobre carreira. E antes de chegar na carreira, eu queria definir um pouquinho melhor essa sopa de letrinhas que a gente tem nesse universo de DevOps. Tem DevOps para um monte de coisa. É só definir algumas letrinhas só para quem está nos ouvindo, né? Quem está nos assistindo, entender um pouquinho aí desse universo, dessa sopinha de letrinhas do DevOps que a gente encontra, né? Tem qual que é os nomes? Fala aí, Jean. Vai, Jean e Felipe, ajuda aí. DevOps, Nós temos DevSecOps. DevSecOps. por favor, Dev Tem o Big Ops, se não me engano, DigOps. SRE. o SRE. O CRE já aí vem a pergunta já de provocação, vamos fazer logo, já que a gente já sabe algumas sopinhas de letrinhas. O CRE é DevOps? CRE é cargo? Que é a briga da comunidade, né? Isso não é briga, né? Mas fica meio confuso, né? Uhum. E as empresas também ficaram um pouco confusas de tudo isso. Mas como é que é isso? Eu posso dizer que o CRE é um DevOps? Olha, na Ou minha não. opinião, tá? Sim, claro. Ele pode se enquadrar como um DevOps, sim. Porém, ele faz um trabalho acima. Entendi. Um exemplo, a administração de um cluster Kubernetes, a administração da parte mais, como se fala? De infraestrutura do ambiente. Isso, da entrega mais robusta, Mais robusto. a equipe de SRE O cuida. suporte à produção. Exato. Entendi. O SRE é o DBA do Kubernetes. Exatamente, é basicamente isso. Boa, entendi. Não só Kubernetes, mas Sim. a gente tem N aplicações que SRE cuidam aí nas empresas do dia a dia. Tem muitas empresas que colocam SRE como um DevOps, ou um DevOps como um SRE. Entendi. Mas, tipo assim, a divisão é basicamente essa. O SRE, ele cuida mais da base. Entendi. Que está pronto, rodando hoje. Isso. E o DevOps, ele constrói. Constrói. Então o SRE Exatamente. ele tem que ter o backlog de DevOps para poder entender aquilo que foi feito. Eu posso dizer que isso é um cargo também, Felipe? Já. Eu considero um cargo porque tem vagas que Sim. procuram lá que o título Exatamente. é SRE. Boa. Hoje em boa. dia já é um cargo, né?
É um cargo. Hoje em dia é um já é um cargo. cargo. Então significa que houve uma época que não era cargo. E a gente pode dizer, então, que a cultura DevOps, vezes cargos e empregos. Vamos aproveitar logo e emendar tudo. Ó, a cultura Você entendeu o que eu disse, né? Que era grande tema aí. é que hoje em dia é cargo, mas... Virou cargo, então. Virou um cargo assim, mas não Pra que quem facilitar, tem né? CLT seja assinado como um DevOps. Ah, entendi. Porque ainda não foi incluído como um cargo. Entendi. Basicamente assim, pegaram uma metodologia, Uhum. né, basicamente, e incluíram como um cargo. Como cargo. Porque a galera, já emendando algumas coisas, você hoje é dev, vamos supor, um dev Ruby, um dev Pode Go. ser Go. Pode ser Go. Você gosta do Go, né? Ama Go. Não, eu gostar, fazer o quê? Mas não dá pra usar em tudo, que pena, né? Que não dá pra fazer tudo com Go. Queria fazer um aplicativo com Go, né? Pode falar a Eu verdade. gostaria também, mas não dá. Gostaria. Mas o Usa Dart, Flutter? O Dart, então o Dart entendi. pegou muito da essência do Go. Sim. Eu curti. O Dart e Flutter, eu curti. Exato. Muito bom. Então, assim, ultimamente o pessoal procura a vaga. Então, tipo, tem conhecimento de Go, tem conhecimento de Shell Script, por exemplo, Bem de Python. específico, né? Ali, né? Isso. E começa a testar uma infra com Terraform, ou começa a estudar um Linux, por exemplo. E começa a olhar e fala, opa, tem um tipo de oportunidade aqui Entendi. que tem a junção dos dois. Entendi. Por que eu não posso ir, entendeu? Sim, então, tipo, sim. então começou a abrir o olho da galera como um cargo. Sim. Mas na base de tudo é uma cultura. Tanto uma cultura. SRE Quanto DevOps. Quanto Isso. DevOps. Fantástico. Você também tem essa mesma opinião, Felipe? E essa questão de cargo também, eu concordo plenamente com o colega. E assim me falou a questão, assina a carteira, qual cargo. Até hoje, quando eu vou Boa. preencher alguma coisa, Boa. qual profissão? Analista de Analista de sistemas. Analista Isso é de praxe, né? sistemas. É geral, de né? praxe. É, Sim. legal. Qualquer Isso não coisa tem no como sistema. fugir. Mas com relação, aproveitando logo para a gente poder chegar no final, né? Com relação à carreira, como é que está o mercado de DevOps? Como é que é isso? Se está aquecido, se não está, aproveitando essa onda de aquecimento aí, saindo de pós-pandemia, pandemia, enfim, trabalho remoto. O mercado de TI como um todo no Brasil, ele é um mercado, não só no Brasil, no mundo, muito aquecido. Aquecido. DevOps, SRE, eu vejo N vagas. Bastante. Não tem gente, porque DevOps é algo novo. SRE é algo novo. É um conceito recente. Entendi. Isso não é uma coisa que não existia, sei lá, talvez há 5 anos atrás. Não É. existia, tava assim, no início. Tava começando as discussões ali, 2009 Não ali. existia vaga para DevOps nessa época. Não, Começou a existir a ferramenta como foi o Docker com o Jenkins ali começou, né? Então, Sim, começou Foi a indo popularizar, ali, muito isso. modificando. exato. o Docker se popularizou, daí sim. Aí vem o começou- Kubernetes, começou. E aí vem esse conceito. Então é algo muito recente. Então, o que é a questão? As vagas exigem experiência. Sim, 3, 4 anos, Sim. 5 anos de experiência. Talvez seja o limite o pra limite. alguém que lá no início pegou. Então tu tem uma defasagem muito grande de mão de obra com Sim. experiência para essas oportunidades. Então, oportunidade tem muitas. Com certeza. Só que Fantástico. ultimamente também, incluindo, né, no papo que o Felipe estava falando, o pessoal que é dev há muito tempo, ou é dev recente, um júnior pleno ali, e já começa a testar as aplicações no Docker, já começa Sim. a testar um GitLab, já Sim. começa a mexer com Kubernetes, Começa a brincar. já começa a aprender aquilo, um Terraform, já começa a escrever um AWS da vida, alguma coisa, já começa a se incluir ali no DevOps e começa a alçar os cargos. Sim. E também, na outra parte de infra, o pessoal que é aquele sysadmin raiz, né, começa a entrar também, já automatizava as coisas com Shell, Entendi. já começava a fazer as coisas e Começa começou a a olhar e entrar falar, nesse tem um universo Ansible também. ali que eu posso fazer algumas coisas, validação, tem o Puppet, tem outras aplicações. Começou a programar em Python ou até mesmo em Go para poder criar começou a alguns fazer scripts. sim. Isso e começou a migrar também, ou com mais experiência para SRE, por exemplo, ou com menos experiência foi migrando ali Entendi, para o DevOps entendi. e começou a alçar outro, Fantástico. ou até outros cargos também Claro. que envolvem, tipo Cloud Engineer, por exemplo. Sim, sim. Que- Arquiteto também. Isso. Os arquitetos. Fantástico. assim E eu sou um fantástico. caso exatamente desse. Eu vim de desenvolvimento Aham. para DevOps e nós temos um colega, o Salomão, que é nosso especialista em Azure dentro da Eng. O Salomão ele já vem pela outra linha. Ele vem da parte de infraestrutura, como tu colocou o exemplo de Shell, para a parte de DevOps. Tem de tudo, E né? nos encontramos aqui. Eu vim Tem de eu vim
de helpdesk. Então, Tá já ótimo. começou ali, servidor, entendi. tudo, e foi embora. Entendi. Agora a gente vai no quadro na prática. O quadro na prática, senhores, é só dar um exemplo prático na vida real, o que deu sucesso, porque o que não é sucesso não é legal. Tô brincando. Jean, pode ficar à vontade, pode começar. Ok. A gente tem hoje na Globo, a gente tem uma alteração que a gente está fazendo, né? Que é um trabalho que a gente está modernizando todo o nosso GitLab. Ó, Fazendo toda a parte dos runners do GitLab, né, que antigamente rodavam tudo em on-premises. On-premises, para quem não sabe, Por favor. são máquinas físicas de VM, né? E agora estão rodando, igual o Felipe falou, em Docker. Pequenininho. O que ele faz? Na nossa esteira de pipeline, toda a esteira ela é rodada em runner. É o quê? Quando você dá o start, ela pega esse runner, cria uma VM pequenininha, joga lá o nosso lint do Go, por favor, por favor. faz toda a compilação dele, É, deu sucesso, passa pro próximo passo, tudo em runner. O que ele faz depois? Ele terminou a execução, deu 100%, ele mata tudo e o que você tem de ganho com isso? Velocidade velocidade e custo. e custo. Né? Então você tem dois ganhos aí, que é o de tempo, que eu tinha Sim, falado sim, anteriormente, sim, claro, e claro. o que tem que ser levado em consideração também, que é o custo. Fantástico. De que isso Isso em vai qualquer levar. projeto, já lá da Global? A ideia é todos os projetos. Todos os projetos. Todos os projetos. Até no Globo Esporte, aquele que passa no domingo. Não, o Globo Esporte passa no domingo, não? Não, Quando essa passa é a no domingo? segunda. É Globo. É segunda. Esporte Espetacular. Esporte passa no Espetacular domingo. usa também isso? Não, então, essas são para São- entregas de aplicação. Entendi. Todos os vídeos aí é com outras Entendi. Você tecnologias. está nesse departamento de Eu sou de vídeos, De né? vídeos. Da equipe lá de DS, tudo mais, entendi. web. Que é o mais media. pesado do streaming, né? É. Eita, é mais complicado. Só que aí a gente tem todos os aparatos tecnológicos à parte que Entendi. fazem essa parte. Essa parte é só aplicação mesmo, Entendi. como um EPG, um player de... Entendi. Fantástico, fantástico. mídia, entendeu? Fantástico. Filipão. Bom, nós tivemos recentemente um grande cliente de telecomunicações em que nós construímos um portal com acesso ao público que tem milhões de acessos diários. Milhões de acessos diários. Milhões de acessos diários. Uau, muita coisa, hein, Jean? É Pau a bastante pau com a Globo, hein? É É de ba- qual ramo? de telecomunicações. Telecomunicações. E todo o processo de deploy deles é automatizado. Uau. A primeira versão do desenvolvimento foi via script, agora o processo é completamente automatizado e leva-se 10 minutos para te implantar uma versão em produção. Então 10 a minutos? indisponibilidade que nós causamos no site é de 10 minutos. 10 minutos. Ah, fantástico, né, Jean? Tradução, é o tempo de você ir buscar um copo d'água. Entendi, fantástico. Mas com relação, já aproveitando na prática, a gente vai falar de Dica Tech. A Dica Tech é um link de um canal, livro, né? Filme, né? O que vocês acharem mais interessante nesse universo do DevOps aí que a gente está conversando. Eu já falei um pouquinho. Já falou? Mas Por o favor. Linux Tips lá, o Guia Foca, Sim, são sensacionais. Sim, fantástico. Livro, tem o DevOps Handbook, interessante. Tem o Continuous Delivery, Delivery. é isso. Eu só não lembro o nome do autor. Não, mas Que já está anotado. tá é um tranquilo. livro bem interessante. Bem legal, bem interessante legal. pra galera. Acho que filme. Só se a galera quiser assistir Os Piratas da Internet, que é, tipo, sensacional. É muito bom. É sensacional. Muito bom. E Felipe, já deu as dicas todas. Não, né? ele matou tudo, né? Vou dar uma dica pra você assim, mais simples. Pra quem quer iniciar agora. Iniciar. Quer ler algo sobre DevOps? Isso. Eu indico o DevMedia. Sou fã do trabalho deles. Sim, Acho que eles sim. fazem um trabalho fantástico. Fantástico. Não só de DevOps, mas várias outras áreas. Mas recomendo o DevMedia. Se você Sim. quer uma introdução básica sobre DevOps, como é que iniciar, montar uma Já esteira tá lá, inicial. tá lá. DevMedia tem N artigos que falam sobre esse assunto. Bacana, Médio- fantástico. E o Medium também, né? E Sim. o Medium também. Medium também. Sim, sim. Medium também. Tem Sim. bastante gente lá do Liquidinho, lá que eu vejo que escreve bastante lá. Muito, muito bom, muito bom. Hoje a gente tem material, o que não falta é material, né? Não falta Nessa conteúdo. área. Conteúdo, é muito Hoje em conteúdo. dia Muito conteúdo. é bastante. Porque o cara vai ficar perdido de tanto conteúdo, não sabe o que estudar primeiro, né? Tem que se organizar mentalmente, né? Também tem o... Como que é o nome? Não vou saber. É o DevOps... Você está falando de livro? não é um handbook. É Roadmap.
Tem o roadmap.sh, é isso? roadmap.sh. roadmap.sh. Isso, que tem de todas as linguagens, de todo Isso. DevOps, de todos os universos. Então, tipo, o roadmap.sh você consegue ter ali, por importância, basicamente, lados que você pode seguir e ir aprendendo ali, seguir uma linha de raciocínio. Uma linha de raciocínio. Eu fiz vários roadmap para Go e eu recomendo para todo mundo em qualquer tecnologia, que realmente te dá um norte, te dá uma direção. Pena que acabou, já está chegando no final, tem assunto aí para muita coisa. É mais um assunto, né, Felipe, que dá para fazer aí mais outros episódios, né? Para a gente definir um pouco melhor a tecnologia, expressar um pouco melhor ali na tecnologia, o que dá para ser utilizado em alguns clouds, etc, etc. Dá para explorar bastante o tema. Muito obrigado, ficou fenomenal. Cara, muito bom, top demais. Por favor, vamos fazer as considerações finais. Jean, pode fazer as considerações finais aí pra gente. Muito obrigado, né, pelo espaço e tudo mais. O pessoal da Globo, de DS, de Web Media, da minha equipe, estão assistindo. Pode deixar que eles vão assistir, com certeza. E pro pessoal que tá começando na área de DevOps, tá aprendendo, né? Oportunidades ricas de conhecimento gratuito na internet, tá? A gente tem a Linux Chips aí, que é o pessoal... muito bom, começou com o Kubernetes o das Jefferson antigas, lá, eu lembro lá. sensacional. O Xará Jefferson foi embora para Holanda. Foi lá para Holanda. Lá. Fez o maior Varduns, muito bom, muito tá bom. Rolando aí. Mas eu sempre curti os vídeos dele. Sensacional. Muito legal. Tem aí o Guia Foca Linux também. Esse é das antigas. Não, eu esse nem vou aí, falar que eu usei isso não, porque senão eu vou comprometer aqui todo mundo. Sensacional também. Esse era um dos melhores manuais que eu já tinha visto na época. E ainda é o melhor ainda. Ainda é o melhor. É muito bom. O Gleidson lá, sensacional. O pessoal da comunidade tá aberto, tá? Para todo mundo que quer aprender. E estamos aí. Tá ótimo, qualquer coisa. Muito bom, parabéns. Felipe. Agradeço a oportunidade. E queria deixar um recado ao pessoal que faz hoje deploy, talvez hoje seja uma sexta-feira à noite. Você está apavorado, tendo que baixar agora, né? Tendo que baixar um JBoss em produção aí. 8 horas da noite fazendo Gmood. Fazendo Gmood. Eu vou até levantar ele aqui. Não... Eu quero te deixar um convite a estudar mais, conhecer mais sobre DevOps e perder esse medo. Nosso objetivo hoje é justamente prover as ferramentas para que você possa perder o medo de fazer deploy. Exatamente. Chegamos no final de mais um Engcast. Vou agradecer os nossos convidados. Não esqueçam de visitar o nosso site, engdb.com.br. Clica lá no Seja um Enga, por favor. Muitas oportunidades. DevOps é entre elas, né? Grande, muita oportunidade. Igual os colegas colocaram, tem que estudar, tem que correr atrás. Muito material bacana, gratuito. Não esqueça de visitar nossas redes sociais, @engineerbr. Valeu, até a próxima. Obrigado.